Opa, e aí? De boa? No vídeo de hoje vamos ver um caso de um homem que usava uma máscara bizarra para cometer crimes perversos e nojentos. Então não esquece de já deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. É isso e bora conhecer o mundo? Edward John Louis Pesnell nasceu em 1925 na ilha de Jersey, localizada entre o Reino Unido e França. Ele era filho de uma família rica e não há muitos detalhes sobre sua infância nem sobre a adolescência. O histórico criminal começou durante a Segunda Guerra Mundial, quando o exército nazista ocupou a ilha. Ele foi acusado de roubar comida e distribuí-la para famílias famintas da comunidade. A partir de 1957, no entanto, iniciaria uma onda de crimes bizarros. Em novembro daquele ano, ele atacou uma mulher de 29 anos em uma parada de ônibus, enrolando uma corda em seu pescoço e a levando para um campo, onde ele a estuprou. Nos próximos 2 anos, ele atacou mais 3 mulheres de 20, 28 e 31 anos de idade, com a mesma estratégia de ataque. As descrições oferecidas pelas vítimas eram idênticas. Homem baixo, de meia idade, com um sotaque irlandês meio forçado. Assim, no fim de 1959, ele passou a ser conhecido como a Besta de Jersey. No entanto, seus ataques haviam apenas começado. Em 1960, em vez de atacar enquanto suas vítimas esperavam um transporte para retornarem para suas casas, Edward passou a invadir suas residências. Além disso, mulheres não eram mais seu único alvo. Crianças se tornaram suas novas vítimas de preferência. No Dia dos Namorados inglês, 14 de fevereiro de 1960, a besta entrou pela janela de uma casa, conseguindo acesso ao quarto de um garoto de 12 anos. O menino foi puxado por uma corda no pescoço até um campo, onde ele foi estuprado. Após o ato, Edward o levou de volta para casa. Cerca de um mês depois, uma mulher aceitou uma carona que lhe foi oferecida enquanto ia para o ponto de ônibus. Após entrar no carro e reparar no piloto vestindo chapéu, sobretudo e luvas, ela soube que havia cometido um grande erro. Edward a levou para um local deserto, espancou a mulher, prendeu suas mãos nas costas e a estuprou. E mais uma vez, em um campo. Depois de fazer isso, ele a forçou a retornar para o carro. Enquanto dirigia, no entanto, a mulher saltou do veículo em movimento e conseguiu escapar. Nos próximos meses, Edward invadiu outras 3 casas. Na casa de uma adolescente de 14 anos, ele fugiu após a menina acordar durante a madrugada, vê-lo enquanto a observava dormir e gritar desesperadamente. Outra jovem com a mesma idade, infelizmente, não teve a mesma sorte. Edward invadiu a residência da jovem pelos fundos da casa e acordou a mãe dela, de 43 anos, com barulhos no piso inferior. Enquanto a mulher descia as escadas para conferir do que se tratava, a energia caiu. Mesmo assim, ela percebeu que não estava sozinha na casa. Ela correu para o telefone e tentou ligar para a polícia, porém a linha de telefone tinha sido cortada. Então, Edward saiu das sombras e atacou a mulher. Ela conseguiu fugir e chamar vizinhos para auxiliá-la. Quando retornou, todavia, encontrou sua filha amarrada no chão da sala. A garota havia sido violada por Edward, que, por sua vez, já havia deixado o imóvel. Meses depois, a nova vítima da besta foi um menino de 8 anos, com quem repetiu seu procedimento padrão. Invadiu sua residência, o sequestrou e o estuprou em um campo e o levou para casa. Nos primeiros 4 meses de 1961, meninos de 11 e 12 anos e uma garota de 12 foram as novas vítimas da besta. Os ataques aconteceram após a polícia local ter apontado um pescador excêntrico da região como culpado, mesmo sem evidências materiais. Alphonse Le Gasteleuz, o pescador, deixou a ilha por conta da investigação, mas a besta continuava em atividade. Por conta da pressão popular, a Scotland Yard, Polícia Metropolitana de Londres, foi convocada para investigar o caso, e por 2 anos os ataques pararam. Nos anos de 1963 e 1964, a besta fez mais 4 vítimas, 2 garotos de 9 e 11 anos, uma menina de 10 e um adolescente de 16. A esse ponto, o perfil do abusador em série já havia sido totalmente traçado. Contudo, nenhum progresso foi feito na determinação de sua identidade. Edward não foi pego, mas ficou em ato por 2 anos. Em 1966, ele retornou e anunciou sua volta à polícia de Jersey. Em uma carta às autoridades locais, a besta declarou que não era um maníaco, mas gostava de brincar com eles e que ele apareceria de novo antes de setembro. Dito e feito, uma jovem de 15 anos foi estuprada
em agosto daquele ano. O estuprador usou o mesmo método dos outros ataques, mas foi ainda mais cruel nesse caso. Arranhões longos, profundos e distribuídos de forma uniforme ao tronco da vítima. Edward retornaria à atividade criminal somente 4 anos depois, em agosto de 1970, quando mais um jovem de 13 anos foi violado. A estratégia foi a mesma, incluindo arranhões pelo corpo e rosto. Mais uma vez, o público exigiu respostas sobre a identidade do homem. Dos cerca de 100 mil habitantes da ilha, 30 mil foram entrevistados. Mesmo assim, não houve progresso significativo na investigação. Foi apenas em junho de 1971, na noite do dia 10, que Edward Pasnell seria preso. Contudo, sua prisão foi fruto de crimes de trânsito. Edward atravessou um sinal vermelho na frente de 2 policiais em patrulha. A dupla decidiu perseguir o carro, que estava sendo pilotado de forma agressiva e em alta velocidade. Após uma longa perseguição, Edward bateu com o carro em uma cerca e parou no meio de uma plantação de tomate. Edward tentou fugir a pé, mas foi pego e levado à delegacia. Lá, o que parecia ser um caso rotineiro provou ser algo muito maior e macabro. O homem possuía as características físicas da besta, incluindo as roupas e o cheiro. Seus pertences aumentaram ainda mais as suspeitas. Nos bolsos de seu sobretudo e no carro que era roubado, foram encontrados todos os objetos pelos quais a besta de Jersey era conhecida. Uma peruca com cabelos espetados, rolos de fitas, cordas, unhas postiças pontiagudas e uma assustadora máscara feita à mão. No interrogatório, ele deu respostas desconexas, como afirmar que se dirigia a uma com o carro de um amigo e se recusou a dar explicações sobre a máscara. Acreditando que estavam diante da besta, a polícia passou a investigar a vida pessoal de Edward. Edward Pasnell, de 46 anos, era um homem comum, casado, possuía 2 filhos e era empreiteiro. Conhecido pela comunidade como gentil e atencioso, especialmente com crianças, ele auxiliava sua esposa com o orfanato do qual era proprietária, onde era conhecido como Tio Ted. Em época de Natal, ele se vestia de Papai Noel e distribuía doces e presentes. Contudo, ele também era conhecido por seus horários irregulares, que incluíam caminhadas durante a noite e madrugada. Enquanto estava preso na delegacia, sua casa foi investigada. Em seu quarto foi encontrada uma passagem para um quarto secreto construído por Edward. O cenário era macabro. Um cheiro de podridão tomava o cômodo, onde havia diversos casacos velhos, perucas, chapéus e máscaras caseiras e sobrancelhas falsas. Além disso, havia um mural com fotos de diversas casas da região e diversos livros, objetos e até um altar, todos relacionados ao ocultismo. Com as diversas evidências encontradas, Edward foi julgado e condenado por 13 crimes, entre eles estupro contra 6 vítimas. No julgamento foi revelado que todos os seus atos foram minuciosamente planejados. Em alguns casos, ele passou anos observando as rotinas das vítimas e de suas famílias antes de fazer o crime. No dia 29 de novembro de 1971, Edward foi condenado a 30 anos de cadeia. No entanto, Edward foi libertado em 1991, depois de menos de 20 anos de prisão, por conta de bom comportamento. Ele continuou vivendo em Jersey até 1994, ano em que faleceu devido a um ataque cardíaco. Investigações posteriores à sua morte indicaram que, além de suas vítimas confirmadas, é provável que ele tenha sido responsável por dezenas de outros abusos sexuais de menores desde 1957 até a sua prisão em 1971.